Oi pessoal, eu sou Carolina Padrão e eu tô aqui para mais um episódio da série Que Haja Luz, compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência no Camboja. Nos últimos vídeos eu contei para vocês como foi a minha preparação para a viagem, o que eu precisei fazer, como funcionou, como que eu levantei recursos, contei como foi chegar no Camboja, como é que foi a receptividade daquele pessoal, a receptividade dos missionários que já estavam lá. Eu contei um pouquinho disso para vocês. Se você não assistiu, volta lá, assiste os vídeos anteriores que eu acho que você vai gostar. E agora eu quero contar para vocês outra parte da viagem. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o abuso sexual e moral sofrido pelas crianças lá no Camboja. Abuso sexual é um problema que acontece em qualquer lugar do mundo, né? Todo lugar tem, do lado da sua casa tem, às vezes na sua própria casa tem, todo lugar tem abuso. A gente não precisa ir do outro lado do mundo para enfrentar problemas com abuso. E quando eu cheguei no Camboja, eu sabia que eu ia encontrar isso, mas eu não sabia que eu ia encontrar da forma que eu encontrei. Como o Camboja é um país que foi destruído pela guerra, não existe a paternidade, esse sentimento de paternidade que a gente tem. Então as famílias são destruídas, não existe a figura do pai, a figura da mãe. E isso, principalmente espiritualmente, tem um reflexo muito grande na vida das pessoas. E esse abuso sexual que eu vi lá, ele acontece com crianças bem pequenas, ele começa com crianças bem pequenas. Muitas delas não estão na prostituição, elas são abusadas pelos próprios pais, padrastos, pelos vizinhos ou pelos irmãos mais velhos. E um número grande também está na prostituição, porque além de ser uma coisa cultural, não tem outra opção, não tem emprego, não tem uma menina de 13 anos, 12 anos, ela não tem o que fazer lá. A grande maioria é analfabeta. Lá existe escola para os pequenininhos e se a criança cresce um pouquinho, se ela tem lá 9, 10 anos, ela não pode mais entrar na escola porque ou ela vai entrar com os pequenininhos, o que é ruim para eles, ou ela vai ficar sem estudar. Então eles acabam sendo empurrados para isso. Aqueles que não viviam isso dentro de casa acabam sendo empurrados para essa questão da prostituição, até por uma questão de sobrevivência mesmo. Não tem escolha, sabe? Eu vou fazer o quê? E esse abuso, como eu falei no vídeo anterior, essa parte cultural do abuso, é porque não existe essa preocupação de não, eu não vou fazer isso com meu filho, eu vou cuidar, eu vou proteger. Porque o que acontece? Na cultura deles, como os pais deram a vida para esses filhos, eles acreditam que eles podem usufruir dessa vida da forma que eles acharem mais conveniente. E muitas vezes o abuso é a única saída, o abuso é a única realidade dessas crianças. Uma situação que a gente vivenciou lá e que me tocou muito profundamente foi uma visita a um local específico que existem bares de prostituição, onde meninas muito novas, eu não vi nenhuma mulher da minha idade, só tinha menina mesmo, bem novinha, onde elas vão para trabalhar. A ideia é que elas sirvam nos bares como garçonete e tal, converse com o cliente, e aí chame esse cliente para depois um programa, né? A gente chegou nesse lugar, tinham meninas muito novas, como eu falei, e tinha uma que me deixou assim, aterrorizada. Essa menininha, ela devia ter uns 3 ou 4 anos no máximo, e ela estava sentadinha brincando com um cara bem mais velho que ela. Eu não posso falar que ele era um cliente, que ele ia fazer um programa com ela, que ia ter isso, mas no contexto ali era impossível a gente não pensar que isso fosse acontecer, por mais que exista a possibilidade de não acontecer. Mas quando eu vi aquilo, quando eu vi uma menininha tão nova, conversando e brincando com um homem que devia ter uns 40 e poucos anos, a minha vontade naquela hora era entrar ali, levantar, entrar ali e falar alguma coisa com ele, interferir de alguma forma. E aí, o pastor que estava com a gente falou uma coisa que eu não tinha reação.
Porque a reação normal é você ter raiva daquela pessoa, é você ter ódio daquela pessoa. E ele virou e falou: gente, Deus ama tanto essa menininha quanto esse cara. Na hora que ele falou isso, eu falei: como assim? E aí ele foi nos explicando e nos orientando que é verdade. Ele é tão vítima de um sistema, de uma estrutura demoníaca quanto aquela menininha. Imagina a tristeza, a pobreza espiritual que uma pessoa precisa estar vivendo para ela sair do país dela, porque ele era estrangeiro, para ela sair do país dela e ir a um outro país onde o sexo pago é a maior vantagem do país, para isso. Sabe, é uma prisão, é um país aprisionado em todos os sentidos, tanto as pessoas, as crianças, as meninas que moram lá, quanto os que estão indo. E aí a minha vontade não era amar aquele cara, a minha vontade era esgoelar ele. E o pastor e os missionários explicando pra gente que Deus ama aquele cara do mesmo jeito que ama aquela menininha, que Deus se importa com aquele cara do mesmo jeito que se importa com aquela menininha. E aí eu comecei a ver as coisas lá de uma forma diferente, porque a gente não ama. A gente não ama e a gente não vai conseguir amar. Você não vai conseguir amar uma pessoa que te faz mal. Quem teve um filho, um parente abusado, não vai conseguir amar o abusador. A gente é carne, a gente é ser humano, a gente não consegue. É só com o amor de Deus, só quando Jesus coloca o amor dele na gente é que a gente consegue fazer uma coisa dessas. E aí isso me impactou muito, porque a coisa é muito maior do que a gente pensa. Não é só um cara mau que vai lá e abusa de criancinha. Não, é uma coisa muito maior. E não é muito maior só lá, é muito maior aqui também. Porque isso existe aqui também. E às vezes a gente tampa o olho e não faz nada. Porque é mais fácil tampar o olho e não fazer nada. Ou é mais fácil amar a vítima. Mas é uma coisa cultural, como a gente tem falado aqui. E não só de hábitos, nem nada disso. É a gente achar que a gente tem condições de julgar aquele cara, a gente achar que a gente tem condição de julgar alguém que está fazendo alguma coisa errada aqui, porque o nosso pecado é menor do que o dele, né? O nosso é sempre menor. E quando o pastor falou isso, quando os missionários explicaram isso pra gente, desse tipo de amor que eu nunca tinha vivenciado, que eu nunca tinha nem imaginado, o meu amor por aquela menininha cresceu ainda mais. Mas a necessidade de pedir que Deus colocasse no meu coração um amor por aquele cara também começou. E por mais que eu não queria amar ele. Não queria mesmo amar ele. Mas eu entendi que era necessário. E eu entendi que a situação do Camboja só vai mudar quando tiver amor por todos os lados do problema. A situação nossa aqui só vai mudar quando isso acontecer. A sua situação, a sua casa só vai mudar quando isso acontecer. E isso não depende da gente. Não pensa que eu consegui amar aquele cara. Eu tenho certeza que tem gente aí que está assistindo esse vídeo e está pensando: queria ver se fosse a filha dela. Queria ver se fosse uma pessoa que ela ama. Eu não consegui amar aquele cara. Eu não consegui mesmo. Eu ainda continuo tendo vontade de esgoelar ele, sabe? Mas eu consegui pedir para um dia conseguir amar. Não sei se eu vou conseguir. É muito difícil, a gente não está preparado para isso. Eu entendo perfeitamente aquelas pessoas que passam por isso, eu nunca passei. Eu entendo perfeitamente aquelas pessoas que passam por isso e começam a desenvolver, a literalmente ter vontade de matar o abusador do filho ou o abusador de uma pessoa amada. Eu entendo isso, acho que qualquer um entende. E eu não consegui realmente amar aquele cara. Mas eu consegui ver a necessidade de fazer isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Coisas muito menores aqui, quando eu cheguei, eu não conseguia amar outras pessoas. Dá vontade de matar também por muito menos. Imagina uma situação dessa. Mas a questão aqui não é conseguir ou não amar a outra pessoa. A questão aqui é até que ponto vai a nossa responsabilidade com relação aos nossos atos. Até que ponto a gente assume realmente, a gente assume verdadeiramente a responsabilidade pelos nossos atos, em qualquer área que seja. Eu queria agora tentar explicar para vocês um pouquinho dessa fé racional, a forma racional de entender
esse amor. A gente estava ali, estava orando pelas pessoas, tinha um grupo ali orando, um grupo vendo aquilo, mas nenhum de nós podia fazer nada. A gente não podia levantar ali e ir lá ajudar aquela menininha. A gente não podia fazer nada, porque estava autorizado pelos pais dela, pelo lugar que ela estava, pela cultura que ela vive. E a gente não podia fazer nada. Não tinha como levantar dali e ter uma atitude. Mas aí eu chamo a sua atenção para essa fé racional que eu estou falando, porque eu, enquanto crente, enquanto cristã, e você aí do outro lado também, a gente erra quando a gente não atingiu esse cara lá no país dele. Quando a gente não evangelizou esse cara, antes dele pensar pela primeira vez em turismo sexual, antes dele pensar pela primeira vez em ter algum tipo de relacionamento com uma criança. A gente errou quando não falou para o seu vizinho, quando você não falou para o seu irmão, quando você não falou para o seu pai, quando você não falou para uma pessoa que está passando por qualquer tipo de dificuldade, que existe um Deus que pode mudar essa situação. A gente errou quando a gente ficou só ali dentro da igreja. A gente errou quando a gente não cumpriu o ID. E o ID não quer dizer ir para o Camboja. O ID quer dizer ide e pregai o evangelho. Fala, abre a boca. Fala o que Deus tem feito na sua vida. Fala o que você sabe que Ele pode fazer se você ainda não deixou Ele fazer nada. A gente errou ali. A gente não errou quando não pôde levantar e fazer nada com aquela menina. A gente errou quando a gente não levantou e não fez nada antes. A gente está errando quando a gente não faz nada com relação a uma situação que está errada e a gente abaixa a cabeça, porque abaixar a cabeça é mais fácil. A gente erra quando a gente não educa os nossos filhos da forma que deveria. A gente erra quando você não fala um não. Quando é mais fácil dar um brinquedo, ou um tablet, ou um celular legal, porque você não tem tempo de educar, ou porque você não quer falar não. É aí que a gente erra. E é aí esse erro vai, até que a pessoa chega lá com 40 e poucos anos e pensa em abusar de uma criancinha de 3, 4 anos. Porque lá atrás a gente não fez a nossa parte. Isso que é essa fé racional que eu queria te explicar, é entender isso. Essa fé racional não faz com que esse cara seja inocente. Não faz com que as consequências desse pecado, desse ato, perdurem na vida dessa menina pelo resto da vida dela. Não faz com que os pais dela sejam inocentes. Mas faz com que a gente entenda que dá para mudar. Se a gente começar, não ali na correção do problema, não é levantar ali e dar um murro no cara ali agora, entendeu? Mas é na correção. Aliás, é na prevenção disso. É começar a falar do amor de Deus para as pessoas que convivem com você. É começar a viver o amor de Deus, você que já conhece. É começar a ter a atitude de um verdadeiro cristão. É começar a fazer a sua parte. Quer seja na sua casa, com seus filhos, com sua família, ou quer seja lá do outro lado do mundo. Mas começa a fazer a sua parte. Essa fé racional não tira a culpa de ninguém. As escolhas desse cara são responsabilidades dele. As minhas escolhas são minha responsabilidade. E as suas são sua responsabilidade. Mas a gente pode mudar isso. Não dá para mudar de um dia para o outro, não. Eu tô tentando mudar tem bastante tempo e tá bem difícil o negócio. Mas dá para mudar. Dá mesmo para mudar. Depende de você, depende de mim, depende da gente permitir que o Senhor haja na nossa vida. Bom, gente, a gente tá chegando ao final desse vídeo. Mas eu acredito que essa é uma parte importante, porque eu preciso muito da sua ajuda. Eu queria que hoje você compartilhasse aqui, deixa escrito aqui no comentário, o que você acha de tudo isso? É possível essa fé racional? Isso é blá blá blá, é papo de crente? Dá pra ter isso? Dá pra despertar esse amor na gente de alguma forma? Eu queria que você realmente comentasse o que você pensou disso. Se você concorda que isso é possível ou que não, que isso é uma utopia. Comenta aqui, fala o que você acha. Se você quiser me xingar, me xinga. Você fala, nossa, tá tudo errado, você entendeu tudo errado, não é nada disso. Acho que vocês deveriam ter tido outra atitude ou não. Se quiser me xingar, xinga aqui, escreve com delicadeza, gente, que minhas meninas vão ler. Mas escreve, fala o que você pensa, deixa a sua opinião. Como que a gente pode mudar essa situação? É possível reverter isso? O que você acha? Deixa aqui seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que a gente possa continuar esse trabalho juntos. O meu objetivo aqui é que a gente possa trazer essa realidade para dentro das nossas casas, começar a mudança ali dentro. E se você acha que isso é possível, compartilhe esse vídeo com alguém que possa ter interesse, com alguém que está precisando, ou alguém que nem tem interesse, mas que está precisando de uma força nessa área. Compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e eu estou te esperando para o próximo vídeo da série. Até lá!